Quero saudar todos que estão na escuta do programa e dizer da minha alegria de nesta manhã poder estar aqui ouvindo e participando do programa para a glória de Deus. É importante lembrar, e amigos, irmãos, e por que não dizer companheiros, que há uma ideia no meio cristão que onde tiver a palavra de Deus, Deus está presente. Existe essa ideia. O que precisamos ter cuidado é que a Bíblia nos mostra 3 tipos de doutrinas. Existe doutrina de homens, existe doutrina de demônios e existe a doutrina de Cristo ou de Deus. A doutrina de homens nós encontramos no livro de Mateus, no capítulo 15, e no verso 8 e 9 nós vemos isso. Quando Jesus disse: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Verso 9. "E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens." Então, aí está a doutrina do homem. A doutrina de demônios, nós encontramos em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, que ele diz assim: "Ora, o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos ou doutrinas de demônios." E a terceira, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, e no verso 42, que ele diz assim: "E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações." Então precisamos ter cuidado quando se fala de doutrina. Mas qual doutrina? Nós estamos vivenciando a doutrina dos homens, a de Cristo ou a de demônios? Com todo respeito, eu tenho observado algumas doutrinas aí que são doutrinas de demônios e não doutrina de Cristo. Outras, doutrina de homens e não doutrinas de Cristo. Agora, veja bem, eu vi alguém pregar, melhor, ensinar sobre Hebreus 10 e 25, que diz da seguinte maneira: "Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, há tanto mais que vedes que o dia se aproxima." Em outra tradução, diz: "não deixando a nossa congregação." É o mesmo, né? E aí eu vi alguém tomando esse versículo e forçando o texto, dizendo que alguém não podia deixar a igreja lá, porque não era costume, né? Mas quando a Bíblia diz não deixando a nossa congregação, ou não deixando de congregar, a Bíblia não está falando a um título de uma placa. Não. Não deixando a nossa congregação Assembleia de Deus, ou não deixando a nossa congregação metodista, ou não deixando a nossa congregação batista, não deixando a nossa congregação, seja qual for ela. A Bíblia não está falando disso. Quando a Bíblia diz não deixando a nossa congregação, como é costume de algum, a Bíblia está se referindo à congregação conforme os apóstolos. Porque senão eu chegaria para o incrédulo e eu convidava para o culto, e ele tinha direito de dizer: na Bíblia está escrito que eu não posso deixar a minha igreja, como é costume de alguns. Nós vamos explicar isso agora como. Quando a Bíblia diz não deixando de congregar, a Bíblia está se referindo
a congregar como os apóstolos, porque nós sabemos que o exemplo de igreja deve ser conforme a igreja de Atos dos Apóstolos, que por incrível que pareça está muito longe. Então aí está o sentido do versículo. É importante termos muito cuidado com as doutrinas, com os ensinos heréticos que estão sendo mencionados nos púlpitos da igreja, como acabou de dizer o companheiro aí, alguém pregando chave de carro, outro pregando chave de casa, outro dizendo que é mil maravilhas, chegou aqui, você vai enricar, tudo mentira. Jesus não falou nada disso. Jesus não falou nada disso. O evangelho é com lágrimas, é com joelho, é com dores. O evangelho é com perseguição. Eu digo sempre que quando a multidão bate palma para um líder, espiritualmente falando, ele está da qualidade dele. Porque ninguém nunca bateu palma para Jesus. Honravam Jesus, respeitavam Jesus, porque na verdade ele era e é. Nós, se parecer com Jesus, somos rejeitados pela sociedade, embora nos respeite, por quê? Porque vem em nós o Espírito Santo de Deus. Então fica a dica com essa ideia de que lá é uma bênção, porque lá também tem a palavra. Sim, que palavra tem lá? A de Cristo, a dos homens ou a dos demônios? Até porque eu posso provar que Deus não está em todo canto. Deus não está em todo canto, tá certo? A Bíblia diz que Deus não está em todo canto. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Então fica aí a dica para quem acha que aonde tem a palavra, necessariamente esse lugar seja recomendado, ou essa doutrina seja recomendada para alimentar uma alma. Eu louvo a Deus porque Deus tem me dado, para a glória dele, o discernimento da sua palavra, mesmo no meio conturbado, mas eu louvo a Deus porque o meu guia não é a placa de uma igreja. O meu guia é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos.